Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Sempre bom estarmos na casa do Deus vivo para prestar culto de adoração ao seu santo nome. Abra sua Bíblia, o Salmo de número 91. Salmo 91. É um salmo um dos mais conhecidos, até pela mística do seu significado, do seu conteúdo. Muita gente usa esse salmo como tipo um talismã de proteção. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela frutifica em nosso coração, em nossa vida, e não apenas a mera letra a nos abençoar. Salmo 91, mesmo assentados, vamos abrir os nossos corações para ouvirmos essa leitura da palavra do Senhor, que tem alimentado o seu povo há milênios. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 91: sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e o livrarei. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e lhe responderei. Na tua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós queremos te agradecer pela renovada situação de encontro mais uma vez com tua palavra, Senhor Deus, e já pedimos que o teu Espírito Santo nos visite nesta manhã de maneira graciosa. Fala conosco, tu nos sabes, tu nos sondas, o Senhor sabe que nós precisamos ouvir a tua voz, ter o nosso espírito, a nossa alma alimentada pela tua presença, Senhor. Continue falando conosco. É a nossa oração no teu nome, Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu espero que você não tenha na sua casa a Bíblia aberta desse salmo, porque, como dissemos, já se torna uma mística, né? Da bela letra a estar ali como um símbolo de proteção. Nós cremos um Deus que é vivo, um Deus que é santo, um Deus que é todo-poderoso, que é bondoso e excelentemente amoroso, e tem nos tocado, tem nos abençoado, tem sustentado a cada um de nós. Mais do que um baluarte, uma bandeira, mais do que um símbolo físico, Deus é Espírito. Como nós louvamos a Deus aqui, Ele procura verdadeiros adoradores que o façam em Espírito e em verdade. Essa palavra que nós lemos, o Salmo 91, um dos mais belos e conhecidos salmos, ele é a palavra de Deus, que tem alimentado o seu povo, como já dissemos, há milênios, e continua forte, poderosa, e continua alimentando e continuará cumprindo o seu propósito. É um salmo poderoso,
que retrata aqui muitas questões importantes. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre andando na sombra. Ele fala aqui do Cordeiro Santo, fala muito aqui de Jesus, que ia ser protegido das suas vicissitudes, das afrontas contra ele, mas também fala da nossa esperança e da nossa interação com Deus, que também anda conosco e também caminha com o seu povo e nos livra de muitos males. Nós gostamos do sol. Hoje está um domingo lindo, né? Um solzão aí fora, um sol para cada um. Mas às vezes um pouco de sombra também é bom, né? O sol é gostoso, mas uma boa sombra também sempre é bem-vinda. É importante o sol, mas também a sombra, que às vezes preserva a nossa vida, a nossa saúde. Você já ouviu falar de cobertura espiritual? Eu preciso da cobertura espiritual. Uma vez um jovem se aproximou de mim e usou esse termo. Eu fiquei assim, bastante reticente até entender o que ele estava dizendo. Na verdade, criou uma mística no meio evangélico de que os sacerdotes dão a cobertura espiritual ao povo. Isso, algumas denominações enfatizam bastante isso. E eu quero dizer a você que isso é muita fantasia, muito misticismo. A palavra de Deus nos mostra que Ele é o nosso Deus. Ele vem e nos cobre com suas asas, com o seu poder. E essa cobertura espiritual que está por aí, faz parte de algumas teologias ventiladas, de algumas denominações, isso não diz respeito a uma fé madura, pelo contrário. Nós precisamos entender que isso é fruto de uma religiosidade infrutífera, da dependência do outro para que eu possa crescer na minha espiritualidade. Em alguns aspectos isso é importante. A caminhada do outro me ajuda, me auxilia, né? O testemunho do outro me fortalece, mas o que eu preciso mesmo é da cobertura do Pai, é da bênção de Deus, é andar com Jesus. Nós precisamos saber que hoje, pela palavra de Deus, nós somos sacerdotes. Nós temos um sacerdócio em Jesus Cristo e Ele nos legou isso. Sacerdócio de todos os crentes. Ele faz, pelo poder da sua palavra, nos investe de um poder que não é nosso, é dele, uma autoridade que não é nossa, é dele, e podemos viver em tranquilidade e em santidade principalmente. Certa vez eu me lembro que estava ministrando aos jovens de uma igreja, e o tema era santidade diante de Deus, porque um dia poderíamos ser cobrados disso, e especialmente tratávamos sobre as espiritualidades demoníacas, os espíritos maus que andam por aí, tomando às vezes posse dos corpos das pessoas. E mal sabia eu que no final daquela aula eu teria que confrontar um espírito demoníaco. Chamaram lá para atender um jovem que procurava ajuda, e esse jovem queria ajuda porque tivera feito vários pactos com demônios algum tempo atrás, cortando, sangrando e fazendo pactos. E eu falei para ele: você veio no lugar correto. Mas sabe você que eu nem era pastor ainda, mas eu tinha me chamado, era o presbítero da igreja, eu era o único presbítero presente. E eu tive que conversar com aquele jovem, conversamos com ele, vamos orar, e começamos a orar, ali se manifesta aquele espírito. E ali foi uma luta, e depois de algum tempo chamamos outro diácono para nos ajudar ali em oração, e daqui a pouco aquele jovem foi liberto. O Senhor está caminhando com o seu povo, caminha com você, caminha comigo, e um dia a gente pode precisar, mas o poder é dele. Porque nós pudemos ali conversar com aqueles jovens, foi que o poder é dele, é o nome dele que nos liberta, mas precisamos andar em santidade na sua presença. Porque mais cedo ou mais tarde, quem sabe, precisaríamos desse poder que não é nosso, é dele. E ele fala para nós andarmos sobre o seu esconderijo. Mas muitas vezes nós queremos que os outros sonhem por nós, projetem por nós. O Senhor tem nos chamado para sermos sacerdotes dele,
Paremos então de ficarmos reclamando, resmungando, achando que não posso, e o pastor que me abençoe, o conselho que corra atrás, eu não sou nada, não sou ninguém. Nós vimos que a palavra de Deus nos fala que nós somos membros um do outro aqui, enquanto igreja. 1 Coríntios capítulo 12, nós somos um corpo de Cristo, cabeça é Jesus Cristo, nós somos um corpo, membros importantíssimos, cada um na sua função, formando esse corpo, a igreja. E o Senhor nos dá o poder da sua palavra, o poder que vem dele, não nosso. E podemos então viver, caminhar, não com muletas, não apenas abrindo a Bíblia no Salmo 91, deixando lá a esposa, quem sabe ali me protege dos maus espíritos. Não. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o façam em espírito e em verdade. Então a nossa vida precisa ser de verdade. A nossa vida diante do Senhor e da sociedade precisa ser de verdade, não mera aparência. E nós queremos realizar muitas coisas. E queremos sim que o Senhor nos acompanhe, isso é importante. Nós queremos realizar nossos sonhos, isso é verdade, os nossos projetos. Muitas vezes queremos que os outros nos ajudem, sim, nos impulsionem, sim, mas nós precisamos caminhar. Não ficarmos dependentes dos outros, muletas. Se fulano não foi, eu não vou. Não! Isso é coisa de adolescente imaturo na fé, que é de grupinho, que não sabe andar sozinho. Diz o ditado que às vezes é melhor andar mal acompanhado e andar cheio de gente. Não, melhor andar sozinho do que mal acompanhado. O ditado diz assim. Às vezes melhor andar meio sozinho do que mal acompanhado. Vamos ao texto. O que é andar sobre a sombra do Altíssimo? Como seria isso? Quem está andando sobre a sombra do Altíssimo? Quem está no esconderijo do Altíssimo? Querer é uma coisa. Fazer, realizar, estar, ter, ser são outras coisas. Andarmos sob a sombra do Senhor requer consciência e postura adequada. Podemos andar sob a sombra dos bons exemplos, por exemplo. O bom exemplo de Noé, que sozinho ele e a sua família construiu uma arca, ordem dada por Deus, para preservar a vida da sua família. Somente ele e a sua família foram preservadas. E veio o dilúvio e levou tudo, inclusive os animais. Andar sobre a sombra dos bons exemplos, como de Enoque, homem justo, e tão bom e justo que Deus trasladou ele. Levou ele embora. Andarmos sobre a sombra dos bons exemplos, como de Abraão, o pai da fé, aquele que ouviu do Senhor já na sua velhice que seria pai de uma grande nação, ele sendo velho, como assim a sua esposa estéril. Andar sobre as sombras do Altíssimo é como os bons exemplos, como por exemplo o próprio Jacó, que mesmo lutando contra a primogenitura que era direito do seu irmão, ele queria ser abençoado por Deus, e ele foi porque ele quis muito a bênção de Deus, ele quis andar sobre a sombra do Altíssimo. E nós precisamos ver os bons exemplos desses homens e mulheres do passado que andaram sobre as sombra do Senhor, como Moisés, que foi chamado para libertar um povo que estava escravo. Claro que ele temeu pela sua vida e sentiu-se não capaz para isso, mas o Senhor insistiu com ele, o Senhor o capacitou para tal obra. E antes dele um pouquinho lembrar também do José, o homem que sonhava, e Deus dava para ele sonhos, e mostrava para ele muitas coisas, mas que fora preso injustamente, mas se tornou depois o governador do Egito, porque ele andou sempre sob a sombra do Deus Altíssimo. E andar sobre a sombra de Deus é o que nós devemos fazer. Pedro, em certo momento, lá em Atos 5, versículo 15, nos mostra que quando ele passava em alguns lugares, a sua sombra curava vidas.
curava enfermidades das pessoas, a sombra de Pedro. Deus usando do seu servo para que pessoas fossem curadas. Nós precisamos andar sobre a sombra do Onipotente para que possamos também sermos não só aqueles que olham os exemplos, mas são exemplos. E quem sabe sobre a nossa sombra pessoas possam ser orientadas e quem sabe curadas das suas mazelas. Sempre devemos ter cuidado com os exemplos à nossa volta. Devemos ser exemplos. Não devemos nos conformar com o presente momento. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com esse tempo, mas andamos sob a sombra do Senhor. Aqui ele fala para nós, olha, se esconda no meu esconderijo. Se esconda no meu esconderijo. Às vezes precisamos estar escondidos mesmo, para recebermos dele a sua direção, a sua proteção e a sua santidade. Nós não devemos nos conformar com esse século. Devemos focar e pensar na semeadura constante que estamos fazendo, senão ficaremos frustrados. A semeadura e a colheita será a nossa semeadura e a nossa colheita. Aqui eu volto a falar da tal cobertura espiritual. É muito a palavra nos orienta de estarmos orando uns pelos outros. Tiago 5, 16. Orai uns pelos outros. Sabe por quê? Precisamos disso. Aquilo que a senhora está falando aqui. Como é importante a gente sentir o outro, olhar, conversar com o outro. E orar uns pelos outros. Alguns poderão ter afinidade de confessar os seus pecados com o outro. Olha que fantástico! Você tem alguém de sua confiança em que você pode confiar em tal nível que você pode contar, abrir seu coração e falar suas mazelas. Não somente com o Senhor Jesus, que está apto para nos ouvir e nos perdoar, mas às vezes é importante a gente confessar, conversar com alguém, se derramar perante esse outro alguém, mas com confiança, e orar uns pelos outros. Nós chamamos isso entre os pastores de mentoria. É importante nós termos alguém de confiança, que possamos contar tudo, o nosso terapeuta particular, e falar das coisas que nos deixam inseguros, tristes, que temos dúvidas terríveis. Você tem alguém assim? Que você pode conversar abertamente, contar as suas mazelas? É difícil, né? Os seus sonhos eu sei que muitos sabem. O que você quer, quem você quer, como você quer, mas as suas mazelas, você conta para alguém? Você tem confessado ao Senhor, tem conversado com Jesus? Jesus, hoje eu penso assim, estou agindo assim. E uma das coisas que nos ajuda a viver, a dirimir as nossas dúvidas, é fazer algumas perguntas para nós mesmos. Por exemplo, se eu me postaria nas redes sociais, se Jesus se postaria daquele jeito. Será que Jesus se postaria nas redes sociais daquele jeito? Será que ele falaria aquilo que eu tenho falado nas redes sociais? Será que ele tem curtido? Será que Jesus curtiria o que eu curto hoje? Será que eu postaria a minha foto nas mídias? Será que Jesus faria o mesmo? Mostrando, quem sabe, muito mais do que é necessário. Falando muito mais do que é necessário. Isso é andar sobre a sombra do Onipotente. Porque a sombra dele nos dá sabedoria. A sombra dele nos dá as condições necessárias para nós vivermos. E ele nos deixa protegidos também. Promessa dele, que estaremos protegendo desse mundo vil. Devemos ser sombras de muita gente também. Devemos influenciar pessoas. Convidar as pessoas para as nossas festas, para os nossos encontros. Lembra aqui em Mateus 22 que falamos sobre o convite que
o Senhor, o rei mandou fazer para as bodas do seu filho, e mandou os seus servos a convidar todo mundo, e as pessoas não quiseram vir a estas bodas, a essa festa, já com tudo pronto, comida preparada, bebida preparada. E ele convidou todo mundo e ninguém quis vir. E aí ele manda, vai, convida todo mundo, vai nas encruzilhadas, os farrapados, os pobres, os simples, convida todo mundo, e vieram, encheu a casa. Nós precisamos convidar as pessoas para essa festa. A festa que Jesus tem preparado para nós. Para isso, às vezes, precisamos de estratégias. Precisamos orar, é verdade. Mas, acima de tudo, precisamos orar, é verdade. Quantos nós temos convidado para essa festa? Quantos? Quantos nós temos convidados para a festa, para as bodas do Cordeiro? Ou achamos que estas bodas não têm tanto sentido assim? Ou são ainda fruto das nossas dúvidas, das nossas mazelas? Precisamos andar sobre as sombras do Altíssimo. Quando estamos à sombra do Senhor, estamos bem, estamos protegidos, seguros. Nós precisamos pensar que aquele que está seguro é porque habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse texto tem tantas coisas maravilhosas aqui. Tem tantas coisas maravilhosas. Só nos 2 primeiros versos aqui, a gente poderia ficar aqui um bom tempo conversando com os irmãos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, quem confia. Você confia em Deus? Andar sobre a sombra das asas do Senhor requer decisão. Não apenas querer. Exige decisão. Exige postura firme e consciência do que temos à volta, e exige consciência do que temos pela frente. Mas se veja escondido no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente. Se sinta assim. Se sinta protegido por Ele. E aí, o que nós temos pela frente será mais tranquilo. Apesar de nós termos muita insegurança. Essa semana começa aí muitas atividades, volta às aulas, e a gente já fica bem preocupado, né? Mas daí a palavra de Deus fala assim: lança sobre mim toda a sua ansiedade, sua angústia, que Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7, se não me falha a memória. Nós andamos muito ansiosos pelo que nós temos pela frente. Nós temos que lembrar que nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós às vezes não suportamos as cargas dessa vida. Às vezes o corpo sofre essas cargas, mas precisamos pensar que o Senhor é quem nos esconde e nos abençoa. Nós temos que pagar um certo preço. Você está disposto a isso? A pagar esse preço para de fato se esconder no esconderijo dele e dele depender? Viver sobre a sua vontade? Sobre a palavra que tem sido ministrada aos nossos corações, que nos protege a sua direção, que nos promete a sua proteção, que nós não temos que temer os espíritos demoníacos que andam por aí, atazanando a vida de muita gente. Ou você sequer crê nisso? Você quer decidir a sua vida
e tudo que envolve sobre a vontade do Senhor. E aí Ele será conosco. A nossa vontade passará pela vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Esse mundo não é perfeito, não é nem bom. Ele tem oferecido coisas agradáveis para muitos de nós, mas não é o caminho, não é a verdade, muito menos não é a vida. Isso é só o Senhor, é só Jesus. E daí, se assim nós decidirmos e se posicionarmos, Ele estará nos abençoando, como Ele diz aqui em sua palavra, a partir do verso 9. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isso aqui fala de Jesus, quando o diabo faz para ele: olha, se você se entregar à minha vontade aqui, ou aliás, você, Jesus, você é poderoso, você pode jogar isso daqui para essa pedra aqui, e os anjos vão te pegar lá embaixo. Ou transformar essas pedras em pães, está 40 dias jejuando. O diabo falou isso para Jesus. E Jesus, o Senhor de tudo, falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo conhece a palavra, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aqui já é uma profecia milhares de anos antes de Jesus. Já está falando sobre Jesus. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, Satanás vai ser destruído. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Poloei salvo, porque conhece o meu nome. Conhece o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Jesus, Getsemane, suou sangue, porque está num nível elevadíssimo de angústia. E às vezes nós ficamos angustiados. Eu não sei você, acho que você não, mas eu já negociei muitas vezes. Acho que você nunca, mas Deus abençoe assim mesmo, viu? E continue assim, nessa paz tranquila. Mas eu já me negociei muitas vezes. E a gente clama por Ele. Ele nos socorre. É a palavra dEle. E essa palavra não é nossa, é dEle, não é mentira. Nós queremos isso. Queremos que Ele nos socorra quando nós precisarmos. Quando nós precisarmos da sua ajuda. Habite então no esconderijo do Altíssimo. Se proteja. Descanse a sua sombra. Se posicione. Ande com Ele. Onde Ele te enviar. Ainda que com a minoria. Não se espante se a minoria que quer caminhar com você. Às vezes a gente caminha sozinho mesmo. Ou o grupinho dos desajustados, entre aspas. Mas a palavra de Deus tem nos dito há muito tempo. Às vezes nós não gostamos muito disso, mas ela tem nos dito que o mundo jaz no maligno. Que está aí posto aí fora é para a gente criticar. Sobre escondido no esconderijo do Altíssimo e olhar para fora. Que eu não devo me conformar com as coisas desse presente século e andar sob a sombra do Onipotente. Criticar lá fora, não criticar aqui dentro. Tem gente que vive criticando tudo e todos. Às vezes peca por criticar demais.
Às vezes, queremos caminhar com a maioria. Para não haver confronto, é mais fácil. Mas devemos primar em obedecer a Deus. A Deus. Primar em andar sobre a sombra do Senhor, do Onipotente. Primar por estar dentro do esconderijo do Altíssimo. Que Ele tem nos livrado de muitas pestes periciosas, de muitos ataques. E Ele quer caminhar comigo, com você, igreja. Teremos desafios enormes, teremos. Poderemos ser a minoria, verdade, mas estamos no esconderijo do Altíssimo e andaremos sob a sombra do Onipotente e podemos descansar. Descanse, descanse no Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento com o hino 2, 3, 4, em pé, chuvas e bênção teremos.